Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula, tá bom? Mais uma aula de biologia com o 8º ano. Vamos lá? Bom, gente, vamos começar com a correção, com o tema ainda a origem e evolução das espécies. A correção do TD que eu passei para vocês, que é o tema do TD é: o estudo australiano descobre a origem do lobo que intrigou até Charles Darwin. Vamos continuar, né? A atividade eu pedi que vocês respondessem no caderno. Então era assim: com base nos seus conhecimentos e em tudo que foi aprendido nas aulas anteriores, identifique no procedimento adotado pelos pesquisadores as seguintes etapas dos métodos científicos. Então vamos lá, vamos ver quais eram essas etapas, tá? A primeira etapa era a observação de um fenômeno. De acordo com o texto, onde é que havia a observação do fenômeno? A observação seria o lobo das Malvinas, que era o único mamífero terrestre que estava ocupando aquela ilha. Item B. A pergunta que motivou a pesquisa. Qual foi a grande pergunta que tinha lá ao decorrer do texto? Como os lobos das Malvinas chegaram até a ilha. Qual seria a hipótese? Bom, a única hipótese que os pesquisadores poderiam ter era que o lobo das Malvinas teriam encontrado alguma forma de atravessar o espaço entre o continente e as ilhas quando o nível do mar baixou. Ok? Vamos continuar? Como é que eles testaram essa hipótese? Como é que foi a experimentação dessa hipótese? Bom, eles fizeram comparação do DNA de várias espécies próximas e a análise do leito oceânico, de como é que eles poderiam ter feito essa migração, como é que eles poderiam ter atravessado o oceano. Qual foi o resultado do teste da hipótese? Foi que a análise mostrou que o parente mais próximo habitava a América do Sul e que os dois se separaram há aproximadamente 16 mil anos, quando o lobo das Malvinas atravessou o oceano durante o último período glacial. Então, seria a única forma que o lobo teria como chegar à ilha. E a conclusão final. Os lobos das Malvinas realmente vieram do continente sul-americano, atravessando o oceano congelado, assim confirmando toda a hipótese que os cientistas tinham. Ok, gente? Eu espero que todos vocês tenham conseguido fazer e que tenham acertado todas as questões. Bom, gente, vamos começar uma nova etapa. Vamos começar a utilizar o nosso livro, tá? O nosso caderno 2. No capítulo 3, que fala sobre seres vivos e os estímulos ambientais. Bom, vamos lá, né? Mas vamos primeiro relembrar. A célula é a unidade básica dos organismos vivos. Os seres vivos se diferem do não vivo pela presença de célula, ok? Mas o que é a célula? Bom, a célula é a unidade microscópica, estrutural e funcional dos organismos vivos. Bom, o homem, o cachorro, a orquídea, até mesmo as bactérias, ainda que microscópicas, são consideradas seres vivos. Identificar os seres vivos pode parecer fácil, mas você sabe por que uma bactéria é considerada um ser vivo e um vírus não? Bom, a gente já viu isso lá no início do ano, lembra? Vamos continuar. Sendo que ambos são microscópicos, podem causar doenças e se multiplicam rapidamente. Qual a diferença entre uma bactéria e um vírus? Para que o vírus não é considerado um ser vivo e a bactéria é considerada um ser vivo. Além da organização celular, a bactéria possui outras características que o vírus não possui. Como você pode distinguir um ser vivo de um ser inanimado? Os seres vivos compartilham algumas características em comum. Vamos ver aqui. Primeiro, eles têm organização celular. Quer dizer que todos os seres vivos são formados ou por uma célula
sendo um ser unicelular, ou por mais células, sendo um ser pluricelular. Dentro delas, ocorrem vários processos fundamentais para a manutenção da vida, além da célula armazenar o nosso DNA. A composição química da célula nos organismos vivos são compostos de substâncias orgânicas, como proteínas, que variam entre 10% a 15%, e substâncias inorgânicas, como a água, que varia de 75% a 80%. O ser vivo também ele tem a característica do crescimento. Os seres vivos podem crescer por meio de aumento de volume, no caso, meio de aumento de volume da célula, como é o caso dos organismos unicelulares, ou por meio do aumento de número de células, como ocorre no ser humano. Outra característica dos seres vivos é o metabolismo. No interior da célula acontecem várias reações químicas, como a liberação de energia para a decomposição de moléculas simples em moléculas compostas, que é chamado catabolismo, ou anabolismo, que é justamente o processo inverso, que é a decomposição das moléculas compostas em moléculas simples. Ok? Vamos continuar. Outra característica seria a reprodução. Os seres vivos podem gerar descendentes por meio de reprodução sexuada, que envolve os gametas, ou reprodução assexuada, que não envolve os gametas. Lembram de tudo isso? Ok, vamos continuar? Mais uma característica dos seres vivos é a hereditariedade. Isso quer dizer que os organismos vivos podem transmitir aos seus descendentes características genéticas durante o processo de reprodução. Ok? Vamos lá. Outra característica dos seres vivos é a resposta aos estímulos. Então, os seres vivos são capazes de reagir a diversos estímulos. Por exemplo, o estímulo da dor, que pode afastar um animal, ou o estímulo da luminosidade, que pode fazer uma planta crescer. A evolução e a adaptação. Vamos lá? As constantes mudanças ambientais e sociais fazem os seres vivos evoluírem. E, consequentemente, eles se adaptam ao meio de forma a garantir a sua sobrevivência. Então, a espécie mais forte, que se adaptou melhor ao ambiente que está vivendo, é a espécie que irá sobreviver. Mas e o que é o vírus que a gente falou lá no começo? Vamos lá? A ciência está em constante evolução, mas até agora o vírus não é considerado um ser vivo, por não apresentar todas as características elementares a esse grupo. O vírus ele não apresenta as características que nós falamos agora há pouco nos slides anteriores. Bom, eles são considerados, sim, parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer? Um parasita intracelular obrigatório, ele precisa de uma célula, de um hospedeiro, para se reproduzir e sobreviver. Nessa imagem aí, vocês estão vendo o vírus do HIV. E aí está sendo mostrada as proteínas responsáveis pela aderência na célula hospedeira. O que é que o vírus faz? Como ele é um parasita intracelular obrigatório, ele vai vir, ele vai se anexar, ele vai se aderir a uma célula, assim conseguindo sobreviver. Ok? Vamos continuar. Os seres vivos apresentam algumas características que nos permitem afirmar que se tratam de organismos com vida. Entre elas, podemos destacar a evolução, a capacidade de reprodução, o metabolismo, a nutrição, a presença de material genético e a irritabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre irritabilidade? Mas afinal, o que é essa irritabilidade? Bom, a irritabilidade nada mais é do que a capacidade do organismo de responder a um determinado estímulo, o qual pode ser estímulo externo ou estímulo interno. Vamos lá.
Existem diferentes tipos de estímulo que causam resposta nos organismos vivos, tais como a luz, a pressão, a temperatura. Tudo isso pode causar irritabilidade. Vamos continuar. É muito importante você não confundir irritabilidade com sensibilidade, ok? A sensibilidade ela é definida como a capacidade de reagir de diferentes maneiras ao mesmo estímulo. Essa propriedade é exclusiva dos animais, dos quais possuem sistema nervoso. Já a irritabilidade é uma característica de todos os seres vivos, ok? Exemplos de irritabilidade. Vamos entender um pouquinho mais. Existem vários exemplos que demonstram a capacidade dos seres vivos de reagir a estímulos. Entre eles, nós podemos citar a dilatação da pupila, o fechamento da dioneia de uma planta carnívora para capturar um inseto, as plantas que crescem em direção à luz e a planta sensitiva. Vamos entender cada um deles, ok? Dilatação da pupila. Bom, a pupila, ela controla a entrada de luz nos nossos olhos. Em ambiente com pouca luminosidade, como ela precisa enxergar melhor, a pupila dilata-se, ela abre. Em ambientes mais claros, ela se contrai, ela fica menorzinha. Assim como vocês podem ver nessa imagem. Em cima nós temos um olho com a pupila normal. À direita nós temos um olho com a pupila dilatada. E à esquerda desse desenho, aí no quadradinho amarelo, nós temos um olho com a pupila contraída. Ok? O fechamento da dioneia para capturar insetos. Bom, a dioneia é uma planta carnívora. Essa do desenho aí de baixo, tá? O último desenho. Então, ela é uma planta carnívora, que ela possui uma espécie de armadilha. Ela fecha-se, certo? E ela se fecha rapidamente ao ser tocada. Ela é muito parecida com uma jaula que prende a sua presa. À medida que a presa mais se mexe, mais estímulo é feito na dioneia. E mais fechada se torna essa armadilha, até que o animal morra e seja digerido pela planta. Ok? Plantas que crescem em direção à luz. As plantas que crescem em direção à luz, de modo a conseguirem a energia necessária para realizar a fotossíntese. Esse conceito de crescimento em direção à luz é chamado de fototropismo. Então, o fototropismo é quando a planta ela só cresce em direção àquela luz, ela só cresce em direção à luz solar. Por quê? Porque ela precisa fazer a fotossíntese dela para sobreviver. Ok? Vamos lá continuar. Planta sensitiva, é essa da imagem do meio. Muita gente já viu essa plantinha, tem até musiquinha, aquela plantinha que você toca nela, quando toca as folhinhas fecham. Ela é uma planta sensitiva, ok? A planta sensitiva, ao ser tocada ou agitada, ela fecha os seus folíolos. Assim, isso é uma resposta ao resultado da mudança de pressão no tubor de células motoras da planta. O que acontece? Quando você toca na planta, ela sofre uma pressão. Quando há essa mudança de pressão, há um fechamento dos folíolos, ok? Estruturas sensoriais dos invertebrados. Bom, as estruturas sensoriais dos invertebrados têm o objetivo de responder adequadamente à variação no ambiente, aumentando a probabilidade de sobrevivência. Em relação à natureza do estímulo, os receptores sensoriais podem ser classificados em dois: quimiorreceptores e termorreceptores. Vamos pensar um pouquinho. Quimiorreceptores, o nome já vem falando em química. Então, são capazes de detectar substâncias químicas responsáveis pelos sentidos, do paladar e do olfato. Os termorreceptores, eles são capazes de detectar os estímulos de natureza térmica, como a variação da temperatura. E é através da pele, da face, dos pés, da mão. Essa imagem que vocês têm aí é de um quinidário. Essa é a imagem de um livro de vocês. Ao ser tocada, esse quinidário ele tem por estímulo a se fechar.
Depois que ele sofre um contato físico, ele sofre uma pressão, acontece uma contração nele e ele fecha, ok? Vamos continuar. Bom, essa imagem também vocês têm nos livros de vocês, tá? Fala aí, a imagem A é uma planária, que é um plateomito de vida livre, ok? E ele apresenta na sua região superior do corpo 2 océolos, né? Que são estruturas que não formam imagem, mas acabam elas acabam recebendo a intensidade, elas percebem a intensidade luminosa. E nas laterais dele é uma região cefálica, assim, então ela é quimiorreceptora, ela consegue receber as mudanças químicas do ambiente. Já aqui na imagem B, nós temos o crustáceo, né, que é um caranguejo. Isso vale tanto para todos os tipos de caranguejo, até os caranguejos ermitões, ok? E ele tem 2 pares de antena com uma função tátil e olhos compostos, que se posicionam nas extremidades e aumentam assim o seu campo de visão. Já a imagem C, que é essa aqui de cima, a gente tem um polvo, que ele é um molusco, ok? Ele é um cefalópode, com olhos altamente desenvolvidos, que são capazes de formar imagens semelhantes às fornecidas pelos olhos dos vertebrados, ok? Vamos continuar. Mas como é a visão nos invertebrados? Como é que funciona a visão nos invertebrados? Bom, vamos lá. Todos os animais, sejam eles vertebrados ou invertebrados, possuem receptores que captam estímulos e encaminham-nos ao sistema central, que responde adequadamente ao estímulo recebido. Assim ocorre em todos os órgãos dos sentidos, inclusive na visão. Alguns seres unicelulares, como protozoários, por exemplo, possuem uma sensibilidade à luz, graças a órgãos ou manchas ou pigmentos presentes em seu citoplasma. Essas estruturas são capazes de perceber as variações de intensidade e de luminosidade. As minhocas apresentam células fotossensíveis dispersas em toda a sua epiderme, que detectam a ausência ou a presença de luz no ambiente sem precisar formar imagens. Já os artrópodes possuem estruturas sensoriais especializadas na capacitação de estímulos luminosos. Eles percebem a luminosidade por meio de 3 órgãos visuais, que são os océlos, olhos simples e olhos compostos. Em alguns ectotermos, como por exemplo a estrela do mar, há uma presença de océlos nas extremidades de seus braços. Os cefalocordados possuem células especializadas, capazes de detectar assim a luminosidade do ambiente. E o feromônio? Vocês já ouviram falar? Bom, o que é o feromônio? Vamos lá? O feromônio são substâncias químicas secretadas por um indivíduo que permite a sua comunicação com os outros indivíduos da mesma espécie. A mensagem química transmitida pelos feromônios tem como objetivo estimular um determinado comportamento naquele indivíduo, que pode ser de alarme, agressão, contribuição para a produção de alimentos, defesa, ataque e acasalamento. Cada espécie animal produz um feromônio diferente, que é reconhecido somente pelos membros da própria espécie. No caso dos insetos, essa linguagem é ainda mais intraespecífica. Por exemplo, as formigas lavapé não irão entender a linguagem das formigas limão e vice-versa. Insetos como abelhas, formigas e moscas são exemplos notáveis do uso do feromônio. Por exemplo, as abelhas. Quando ocorre algum perigo, elas exalam no ar o feromônio, que serve de alerta para as outras abelhas fugirem e não se aproximarem. As formigas também possuem feromônios para alarme e para marcar o caminho até o formigueiro. Nesse slide, eu fiz questão de colocar essa tabela que tem no livro de vocês, ok? Nela fala os tipos de feromônios, a finalidade e o exemplo de insetos que apresentam ele. Nós temos feromônio de alarme, que serve para alertar sobre algum perigo e deixar com que os animais tenham defesas.
O feromônio de trilha, que indica fonte de alimento ou migração dos indivíduos. O feromônio de agregação, que indica áreas ser colonizadas com novas plantas hospedeiras ou lugar onde se agrupar antes do acasalamento. E o feromônio sexual, que atrai para o sexo oposto para o acasalamento, ok? A maior parte dos insetos, eles têm esse tipo de feromônio. Bom, gente, na próxima aula a gente continua esse assunto, tá bom? Façam a atividade, se concentrem, estudem, bons estudos. Bom, deixo vocês com essa frase, tá? É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar o seu sonho em realidade. Estou com saudade de vocês, cuidem-se, até a próxima aula.